Há 2 semanas nós começamos essa série falando sobre guardrails, que são aquelas proteções que nós encontramos nas estradas, principalmente nas curvas ou nas pontes, e nós estamos dizendo desde o primeiro dia que guardrails é um sistema criado para proteger veículos de áreas perigosas. Essa é a definição clássica de guardrails. Então, isso significa que os guardrails não são colocados nas áreas perigosas, mas sempre um pouco antes, para proteger o seu carro de um acidente que pode ser fatal, de uma destruição total do seu carro. Obviamente, nossa série não é sobre carros, é sobre vida, e temos dito também que o guardrails para nossas vidas é um sistema, é um padrão de comportamento que nos protege dos abismos da vida. É algo pessoal que você desenvolve, que se torna um hábito na sua vida, para te proteger dos perigos dessa vida. Eu sei que, às vezes, em momentos de crise, você sai da sua casa para ir na igreja ou numa igreja, para ouvir algo que possa te animar, bombar o seu coração, falar que seus problemas todos vão ser resolvidos, milagrosamente, da noite para o dia, seu problema financeiro, emocional, saúde. Nós desejamos isso. Mas, quando você estuda a Bíblia, você vê que Deus não trabalha exatamente assim o tempo todo. Às vezes, sim. Às vezes, milagrosamente, a nossa vida muda de um dia para a noite. Mas, se você observar a Bíblia, Deus sempre quer que a gente cresça, amadureça, aprenda a viver os princípios, porque muitos de nós, que resolvemos as nossas questões da noite para o dia, geralmente, rapidamente, nós esquecemos da interferência de Deus. Assim que passa o problema, você volta à sua vida normal, fazer as coisas que não agradam o coração de Deus. Então, Deus, geralmente, quando nos deixa enfrentar um problema, Ele quer nos ensinar alguma coisa. E essa série é exatamente sobre esses princípios que nos protegem dos abismos da vida. E eu tenho dito desde o primeiro dia, essa série vai na contramão da cultura. Que a cultura que você vê na sua televisão, nos jornais, na internet, a cultura quer te empurrar para perto do abismo. O tempo todo, ela vai te forçando. Não, pode chegar um pouquinho mais perto, um pouquinho mais perto, um pouquinho mais perto. E quando você cai no abismo, a própria cultura, as pessoas que te incentivaram, viram as costas para você. Então é por isso que a gente está estudando esses princípios, por isso que no primeiro dia eu falei sobre perder o controle, sobre bebida, sobre drogas. Quando você perde o controle, geralmente você faz alguma coisa estúpida. Semana passada nós falamos que a gente precisa de guardrails nas amizades. Uma mensagem difícil, complexa, que se você não pôde assistir, eu acho que já está disponível no canal do YouTube da Capela, mas que a gente precisa, em algum momento da vida você precisa colocar guardrails para as amizades, porque as amizades vão determinar o rumo e a qualidade da sua vida. Isso é fatal. Então, em algum momento, você tem que colocar uma proteção ali para você. E o versículo que a gente leu na semana passada, que foi Salomão que disse, ele diz que o sábio, aquele que anda com o sábio, será cada vez mais sábio. Mas o companheiro de tolos vai se dar mal. Salomão foi bem claro, ele falou, quando você começar a andar com um tolo, não é que você vai ficar mais tolo, mais burro, andando com um tolo. Você vai se dar mal. Você vai se dar mal, porque a tolice deles vai acabar interferindo no andamento da sua própria vida. Vai sobrar, vai respingar em você o que esses amigos falam. E como a gente está buscando sabedoria, hoje também é uma mensagem bem direta, bem própria, buscando sabedoria numa área muito delicada das nossas vidas, e talvez seja dessa série toda a mensagem que talvez gere mais polêmica ou desconforto, ou talvez seja a melhor de todas, talvez seja exatamente o que você está precisando ouvir, que é a área da sexualidade. E talvez quem está aqui pela primeira vez, ou veio porque alguém convidou para essa mensagem, está pensando assim, óbvio, né? Se eu vou na igreja, eles vão falar sobre sexo, que não pode e tal, aquela lista, não pode. Você já está achando que é assim.
Mas eu te convido a prestar atenção e ficar ligado até o final. Eu acho que tem lições muito importantes para a gente tirar para a nossa vida na mensagem de hoje. Bom, se a cultura concordasse com os princípios estabelecidos por Deus para o sexo, se a nossa cultura brasileira ou mundial, se a sociedade concordasse com os princípios bíblicos para o sexo, algumas coisas importantes seriam evitadas. Por exemplo, milhares de crianças estariam hoje vivendo com pai e mãe na mesma casa, se a cultura seguisse os princípios da Bíblia sobre sexualidade, esse assunto. Muita gente não estaria hoje na cadeia, se a cultura seguisse os princípios bíblicos. Muitos assassinatos e suicídios teriam sido evitados, ou seriam evitados, se a cultura seguisse os princípios na Bíblia sobre sexo. A saúde da população mudaria. Algumas doenças deixariam de existir, se a gente seguisse esses princípios. Milhares de meninas, adolescentes e bebês deixariam de morrer em clínicas de aborto, se os princípios escritos aqui por Deus sobre sexo fossem seguidos. Então, nessa área da sexualidade, o nosso guardrail precisa ser reforçado. Tem que colocar várias chapas de metal ali, porque muita coisa muito ruim pode acontecer se você não tiver essa proteção. Se você não tiver proteção na sua área financeira, e nós vamos falar no domingo que vem sobre as finanças, também você colocar guardrails. Se você não tiver proteção na sua área financeira, você quebra, você decreta falência, você fica endividado. Na saúde, você pode ir parar no hospital, ter um AVC, um infarto. Mas são coisas que, normalmente, são possíveis de recuperar. Mas quando você quebra, quando você não estabelece guardrails na sexualidade, normalmente, os problemas gerados por isso vão te acompanhar para o resto da vida. Daí a importância do tema que nós estamos falando. Eu sei que eu estou falando para adultos, que provavelmente a maioria já entendeu que o sexo não é uma coisa só física. O sexo é muito mais do que físico. Quando alguém cruza essa linha, as consequências podem ser, como eu disse, as piores e para o resto das suas vidas. Eu sei que com uma mensagem como a de hoje, eu vou correr o risco de parecer um cara conservador, né? Parecer aqueles pastores que botam um caixotinho lá na praça, fica gritando, arrependam-se, né? De terninho, gravata, e vou parecer isso para vocês, quem sabe, ou um profeta do século, sei lá, mas tente dar importância, porque a Bíblia quer nos ensinar a esse respeito, porque muitos problemas que talvez você esteja vivendo hoje, ou que você possa enfrentar, podem ser evitados se você conseguir entender e praticar o que essa palavra nos ensina nessa questão da sexualidade. Então vamos direto para a Bíblia, e aí eu vou tentar explicar algumas questões para você. Quem fala sobre isso para nós hoje é o apóstolo Paulo, nas cartas que ele escreveu aos cristãos da cidade de Corinto. Então, se você trouxe a sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 6, me desculpe, Paulo fala diretamente sobre esse assunto e ele ele introduz esse assunto de uma forma brutal, ele já vai direto no ponto, ele não dá volta. Paulo fala assim no versículo 18 do capítulo 6 de 1 Coríntios, fujam da imoralidade sexual. Fujam da imoralidade sexual. O que será que Paulo quer dizer com isso? Bom, se a gente soubesse o que era imoralidade sexual, talvez nos ajudaria. Então, imoralidade, se você olhar no dicionário, é o caráter ou qualidade do que é imoral. Isso é imoralidade. Então, não ajudou muito, né? Você precisa entender, então, o que é imoral para você entender imoralidade. Imoral, no seu dicionário, diz assim, é o contrário à moral, às regras de condutas
vigentes na sua casa, na família, no seu trabalho. Você ir contra aquelas regras é uma coisa imoral. Ou ainda, o contrário, aquelas regras que o indivíduo estabelece para si próprio. Você coloca regra, isso é o dicionário, isso não é Bíblia não, tá? Eu estou com a anotação aqui do dicionário. As regras que você coloca para você mesmo. Você fala, não, eu não passo daqui, esse aqui é meu limite, tudo, e você quebra essas regras, e isso também é imoral. Sinônimo de imoral, indecoroso, vergonhoso. Aquilo que você faz e precisa esconder, isso é imoral. Aquilo que conduz ao erro, e o dicionário diz aquilo que conduz ao pecado. Isso tudo entra na categoria de imoral. É disso que Paulo está falando. Fuja disso. Tudo que for contrário aos princípios estabelecidos por Deus, segundo Paulo, entra nesse contexto de imoralidade sexual, e você precisa, e eu e você precisamos fugir disso. Bom, quando a Bíblia fala sobre relacionamento sexual, há uma ligação direta com o casamento. Desde o Gênesis. Tem 4 passagens na Bíblia dizendo exatamente a mesma coisa, que quando você conhece alguém e se apaixona, então, num determinado momento, o homem deve deixar pai e mãe, se juntar à sua esposa, e eles serão uma só carne. Isso tem todas as conotações, é um envolvimento que é planejado por Deus para ser para o resto da vida, e é nesse contexto que a Bíblia fala que é para o sexo acontecer, com pessoas casadas. Simples assim, esse é o contexto bíblico de sexo, né? E talvez você não seja um cristão e esteja aqui hoje, né? E pensando, já sei onde que esse sermão vai acabar, né? Você já está pensando, vão falar que eu não posso, mas se você for sincero, pensa no que eu vou falar, se você for sincero, mesmo que você não seja cristão, você gostaria que muitas pessoas que você conhece seguissem esses princípios, mesmo se você não for um cristão. Você gostaria muito que a sua filha respeitasse os princípios bíblicos sobre sexo. Estou certo ou estou errado? É gostoso pregar no Paraná que todo mundo fala certo. Eu também. Claro, você gostaria muito que a sua filha seguisse os princípios ensinados por Deus. Não, sexo é para o casamento. Você gostaria, me contradizam se eu estiver errado, você queria que sua mãe seguisse esses princípios, certo? Certo. Você gostaria que seu pai seguisse esses princípios, né? A única pessoa que talvez não se inclua nisso é você. Você talvez, a coisa pode ser um pouco mais flexível, mas algumas pessoas, você tem certeza, não, presta atenção. Pastor, quando é que vai sair essa gravação? Porque eu preciso levar para minha filha, preciso levar para não sei quem. Você só não tem certeza se esse recado é para você, mas é para alguém. Não é assim que a gente pensa? Mesmo se você não for um cristão, é assim que a gente pensa. Bom, hoje, eu falei semana passada, hoje é o dia que as costelas vão ficar roxas, assim, vai ter muito cutucão aí, quem está do lado dos namorados e tudo, mas enfim, vamos... Você só acha esse assunto conservador quando ele se aplica a você. Aí ele é conservador demais. Para os outros, ele é relevante. Para você, não, esse assunto é conservador demais. Você não só não foge, como você flerta com a imoralidade. Você vai chegando cada vez mais perto, você se aproxima. Você acha que você não precisa de proteção. Não, eu sei me cuidar. E você flerta, você vai se aproximando e vai deixando. Você confia em você mesmo. Afinal de contas, você é brilhante, você é muito inteligente. Então você confia que você vai saber lidar com a questão. Até o momento que você cai, e as consequências muitas vezes são para o resto da vida. Aí Paulo fala uma coisa muito importante na continuação do versículo. Ele fala que os pecados sexuais são diferentes de todos os outros. É Paulo falando, o apóstolo Paulo, ele diz assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo.
Quando você peca sexualmente, você fere a si mesmo. Mesmo que alguns meninos não estejam entendendo nada até agora. Como assim, minha filha? Mas muita gente sabe muito bem. E o problema é o seguinte, é que a nossa cultura diz que o sexo é só físico. Por isso que você não está entendendo ainda o que eu estou falando. A cultura fala assim, não, isso é físico. Não, é só tomar um banho e está tudo certo, já voltou tudo ao normal. Sexo é só físico. Por isso eu posso brincar, flertar. Fiquei, não fiquei. Hoje, eu passei do ponto hoje, me arrependi um pouquinho, mas você flerta porque a cultura diz que o sexo é só físico. Mas, se eu perguntasse aqui, hoje, não vou fazer isso, não cometeria essa deselegância, mas se eu perguntasse aqui hoje, para alguém que já foi violentado sexualmente, se eu perguntasse, sexo é só físico? O que vocês acham que eu teria como resposta? Óbvio que não. Uma mulher que passou por um estupro, você vai falar para ela, não, toma um banho, esquece, já passou. Vocês acham que é assim? Ou alguém que foi abusado na infância por um adulto, foi abusado sexualmente, você acha que é fácil você chegar para essa criança? Não, isso é só físico. Quantos anos de terapia, às vezes uma criança dessa precisa, para simplesmente deixar de sentir nojo de si mesmo, raiva, ódio do sexo oposto. Então é um absurdo, sexo não é só físico, de jeito nenhum. Está claro isso. Mas a cultura diz que é. E a cultura te provoca. As crianças hoje, qualquer música que a molecada está ouvindo hoje, sempre tem um tom de sensualidade e as pessoas se vestindo de forma sexual, não apenas sensual, e movimentos, ela vai te empurrando. E as crianças vão empurrando as nossas crianças. Não, você não tem, olha que bonitinho, a menininha baixando até, desce até o chão, sei lá o quê. Olha que gracinha, meu filhinho, minha filhinha. É um perigo, é um perigo. Sexo não é só físico. Nos anos 60, os poucos aqui que se lembram de alguma coisa dos anos 60, diz que quem se lembra dos anos 60 é porque não viveu os anos 60, por causa de muita droga que tinha, sexo livre e tal, enfim. Mas nos anos 60, pregava-se o amor livre, aquela cultura hippie, etc. Você pode amar diversas pessoas e fazer sexo com diversas pessoas, etc, etc. O que isso causou na nossa sociedade aqui em Londrina? Eu posso falar de experiência com a minha família. A minha mãe, ela nos anos 60, no final dos anos 60, ela criou uma instituição para abrigar garotas que, quando engravidavam, porque elas iam sendo empurradas para a beira do abismo. Aí as adolescentes, meninas, engravidavam, os pais, naquela época, expulsavam de casa. E o que acontecia com essas garotas? As cafetinas aqui de Londrina, ou no mundo inteiro é assim, as cafetinas pegavam, não, eu vou cuidar de você e do seu bebê. Só que a hora que o seu bebê nascer, você vai trabalhar para mim. Então, meu pai e minha mãe queriam fazer um trabalho para evitar a prostituição, para diminuir a prostituição, que era um negócio muito grande aqui em Londrina, nos anos 60. Eles falaram, não, vamos na causa. Então, minha mãe criou um abrigo para essas meninas, que os pais empurravam para fora de casa, percebe? Os próprios pais, aqueles que estavam lá, fumando maconha, não sei o quê, tudo paz, amor livre, assistindo as coisas nos filmes, na televisão. Os próprios pais expulsavam as meninas de casa e elas viravam um problema social. Você percebe que o pecado sexual é muito mais do que aquela questão física só? Então a gente é estimulado o tempo inteiro, Por isso que nós precisamos estabelecer alguns guardrails. O apóstolo Paulo, ele segue, agora ele está falando diretamente aos cristãos. Até aqui, o que nós estamos ouvindo, serve até para você que, por acaso, esteja aqui e não seja cristão ainda. Aqui, Paulo se vira aos cristãos diretamente. Ele fala assim,
Acaso vocês não sabem? Quer dizer, se vocês não sabem, vocês deveriam saber isso, vocês são cristãos. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário, quer dizer, é uma morada, um templo do Espírito Santo que habita em vocês? Paulo está partindo do pressuposto que, se você é cristão, você sabe que quando você recebeu a Jesus, quando você teve seus pecados perdoados, o Espírito de Deus passa a viver em nós. Paulo está partindo desse pressuposto. Se você não sabe disso, que o Espírito de Deus vive, que seu corpo, portanto, passa a ser o templo, a morada de Deus, você não sabe disso? Que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos, vocês não sabem disso? Quando vocês recebem o Espírito Santo, a vida nossa não é mais só nossa, ela passa a pertencer a tudo, a Deus, a esse grande amor, essa coisa que a gente cantou na canção de abertura aqui, que a gente quer que alcance o mundo todo, essa salvação para as almas. Você não sabe disso? Vocês foram comprados por alto preço. Não foi barato o preço que Jesus pagou pelo nosso perdão, pelo perdão dos nossos pecados. Não foi barato, foi ali na cruz, com muito sofrimento. Paulo está lembrando isso a gente. Portanto, o que a gente devia fazer? Glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. É assim que Paulo trata desse assunto. O que Paulo está querendo dizer? Se o meu corpo, minhas mãos, meus pés, meus olhos, meus ouvidos fazem parte do meu corpo. Se o meu corpo é morada do Espírito Santo, é a habitação de Deus, eu não vou emprestar os meus olhos para o inimigo de Deus. Eu preciso estabelecer uma proteção para as coisas que eu vou ver. Se alguma coisa desonra a Deus no que eu vou fazer com o meu corpo, eu não faço, porque isso não glorifica a Deus, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Se desonra a Deus, eu não olho para aquilo. Esse é o nosso guardrail. Se desonra a Deus, eu não vou naquele lugar. Se desonra a Deus, eu não vou marcar aquele encontro com aquela pessoa. Se desonra a Deus, eu vou ficar do lado de cá, do guardrail. O que a gente devia fazer? A gente devia toda manhã acordar e dizer assim, e orar: Deus, me ajude, por favor, eu preciso da sua ajuda hoje, para ficar do lado de cá do guardrail. Eu preciso da sua ajuda hoje, para que meus olhos não sejam corrompidos, para que meu corpo não seja corrompido. Me ajuda, me acorda, me ajuda a fugir da imoralidade sexual. Me ajuda a fugir das armadilhas. E quando Paulo fala fugir, os que são cristãos aqui conhecem uma história clássica do Velho Testamento, que é a história de José do Egito. Já fizeram filmes sobre isso. O rapazinho que sofreu, foi vendido como escravo pelos irmãos, depois foi trabalhar na casa de um alto funcionário. Num determinado momento, ele jovenzinho, a esposa do patrão dele começou a se engraçar com ele. Ele devia ser um moço bonito. Ela começou a dar em cima dele, e ele disfarçando, até um dia que a mulher veio para cima dele. Sempre que eu lembro dessa história, eu digo, eu não sei se a mulher era linda ou se era muito feia, por isso que ele saiu correndo, mas ele saiu. Ele teve que sair correndo. A mulher estava arrancando a roupa dele. Ele literalmente precisou fugir. Porque se ele ficasse ali, ele sabe que ele ia cair no abismo. Então, eu sei que talvez alguns estejam achando exagero. Então, meu plano é dar algumas dicas para vocês levarem para casa, mas muito práticas, de como estabelecer guardrails nessa área tão delicada da nossa vida. E antes de você achar que é exagerado o que eu estou falando, eu queria que você pensasse numa coisa: o que você deseja
para sua esposa, quando você casar, ou se você já é casado, o que você deseja para o seu marido, o que você deseja para os seus filhos. Pensa nisso antes de achar exagerado. Não pensa só em você e no seu momento e na sua juventude. Pensa no que você deseja para as pessoas que você realmente ama. Ou então, se isso não for suficiente, pensa assim, imagina se daqui a 2 anos de hoje, tá? Dia 27 de agosto de 2017, dia 27 de agosto de 2019, você está no meio de um problema, uma encrenca relacionada com a imoralidade sexual. Você se meteu numa confusão. Imagina isso. Você acha que daqui 2 anos você vai orar a Deus, na hora que você estiver no meio do problema, você vai falar assim, Deus, por favor, não deixa que ela esteja grávida, por favor. Você acha que você vai fazer isso? Você acha que você vai falar, Deus, por favor, não deixa que eu tenha pegado aquela doença, por favor, Deus, me livra disso, por favor. Deus, faz dar um colapso na internet para minha mulher não achar os sites que eu andei acessando, eu deixei o computador ligado, eu estou aqui no trabalho, pelo amor de Deus, me ajuda, Deus. Você acha que você vai fazer isso? Claro que vai. Claro que vai. Você vai orar e Deus vai te responder. Ele vai falar assim, lembra do pastor Paulo lá 2 anos atrás? Não, Deus não vai falar isso. Mas Deus vai te ajudar a lembrar, fala, puxa, isso podia ter sido evitado. Se você tivesse, talvez, anotado e tentado seguir aquelas regrinhas que na hora você achou que podiam ser exageradas. Bom, então vamos às regrinhas, os lugares onde a gente deveria estabelecer os nossos guardrails na área sexual. Eu vou começar falando com as pessoas casadas. Por favor, mulheres, segurem os cotovelos, porque dói. Quando você bate bem aqui na costela, dói. Então, segure os cotovelos aí, só ouçam, anotem e guardem para você. Casados, não andem sozinhos no carro com pessoas do sexo oposto. Boa noite, tenha uma boa semana. Não ande de avião, não viaje de ônibus, não passe tempo no carro sozinho com pessoa do sexo oposto. Você está empurrando o seu carrinho para perto da ribanceira. Não acha que você está imune a pecar? Tem muita gente, eu já vi pastores citando um versículo na Bíblia de forma errada. Tem um versículo que os pastores, até pastores citam assim, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Vocês já ouviram isso? Se você for ler o versículo, está escrito assim, aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Porque quando você está muito confiante, você acha que, estou de pé, estou tranquilo, é aí que você corre riscos. Por isso que as pessoas caem nesses problemas. Segunda coisa, quero ouvir o amém. Brincadeira. Não almoce nem jante sozinho com pessoas do sexo oposto. Mas aí você vai dizer, mas eu trabalho, esse é o meu trabalho. Se for o seu trabalho, tome um cuidado extra. E eu vou dar uma dica. Se você é obrigado a fazer isso por causa de uma situação de trabalho, porque muitas vezes não é trabalho, tá? Muitas vezes, é dessas situações que eu estou querendo atingir a maior parte das pessoas. Às vezes não é trabalho, às vezes é uma companheira de trabalho, um companheiro de trabalho, vamos almoçar junto? Vamos. Está chovendo, quer que eu te dou uma carona para casa? Não tem problema. É disso que eu estou falando. Não, estabeleça esses guardrails. Mas se você for obrigado por uma questão de trabalho, tem uma dica muito boa. Muito boa. Você está lá almoçando com uma garota do seu trabalho, ou um homem do seu trabalho, pega o celular e fala, amor, quer que eu pegue as crianças na escola? Eu estou aqui com o fulano e tal, daqui a pouco eu estou em casa, tá? Um beijo. Quebra qualquer clima.
sabe? Deixe claro que você está fazendo aquilo por causa do trabalho, mas você é uma pessoa respeitável, casada, que tem os seus compromissos. Terceira coisa, essa acho que é mais para os homens, mas serve para os dois também. Não contrate pessoas lindas e sexy do sexo oposto só porque você quer ajudá-las. Eu estava comentando com os músicos aqui atrás, antes da gente subir, que uma época eu tive uma escola de música aqui em Londrina, eu era solteiro ainda, e a gente abriu inscrição precisava de uma secretária. Surgiu cada situação, sabe? A menina com o botão aberto até aqui, assim, sabe? E aí eu virava para o meu sócio e falei, não é uma boa ideia, não é uma boa ideia, não vai dar certo isso. Não, sabe, não vem com aquela desculpinha, não, mas tadinha, a pessoa está precisando de ajuda, encaminha ela para o pastor, para a pastora, para um líder, não precisa ser você o que vai ajudar. Porque, gente, nenhuma traição, nenhum problema sexual começa no motel. Ele termina no motel. Ele começa no almoço, numa conversa, numa intimidade que vai crescendo. Pô, quantas vezes eu já atendi pessoas aqui, no meu escritório, quantas vezes? Pessoas falam, mas, puxa vida, mulheres falando assim, puxa, mas ele é um cara legal, ele me respeita, ele me trata muito bem. O único problema é que ele é casado, mas é um cara muito legal. Quantas vezes pessoas já se iludiram com isso? Quantas? Assim, inúmeras vezes. Se eu for me lembrar de tantas mulheres que eu atendi, homens que eu atendi, que foram se deixando levar. E aí acabaram no abismo. Você sabe, eu perdi a conta de quantas vezes eu já escutei mulheres falando assim, né, nos nossos atendimentos. Mas ele é casado, mas olha, faz 5 anos que ele não dorme no mesmo quarto com a esposa dele. Eles só estão juntos por causa dos filhos. Se quiser, eu enumero as desculpas. Elas se repetem. Toda vez que eu vou atender, é a mesma coisa. Eu quase que estou quase me tornando, sabe aqueles médicos homeopatas que abrem o livro e lê assim e fala, ele não dorme há 5 anos, ele só está junto por causa dos filhos, ele vai deixar a Adélia ficar com você, remédio, sai fora. Não tem outro, para de querer acreditar numa mentira. Sabe isso, gente, por mais que a gente dá risada, tudo é muito sério, porque essas questões levam as pessoas para o abismo, elas se arrebentam. Então, tome esses cuidados. E aí, a quarta tem a ver com isso que eu estava falando. Não confidencie ou se aconselhe com amigos do sexo oposto. Você é casado, não é para uma outra mulher que você vai abrir o seu coração e contar os problemas que você está vivendo no seu casamento. Não faz isso. A não ser que seja uma psicóloga, né? Um profissional é outra coisa. Um pastor, uma pastora, não estou falando disso. Estou falando, não escolha um amigo, um colega do sexo oposto para abrir a sua intimidade. Mulheres, a mesma coisa. Não vai falar dos seus problemas com seu marido com um outro homem. Você está empurrando a si mesmo para perto do abismo. Uma hora você pode cair. Fuja imediatamente quando isso começar a acontecer. E hoje, a gente sabe, é muito comum as mensagens de WhatsApp, né? Se você bobear e estiver conversando com uma pessoa do sexo oposto, às vezes elas vão esquentando. Às vezes uma perguntinha provocativa aqui, outra ali. É muito perigoso. A internet está cheia de ofertas sexuais. Você entra... Eu leio notícia no UOL, já falei isso aqui, não estou fazendo propaganda, não ganho nada, infelizmente, mas eu leio notícia no UOL. Você está no UOL lendo notícia, tem aqui aparece piscando lá, site de encontro, sempre é assim, vocês sabem do que eu estou falando, não é novidade para ninguém. A gente é provocado o tempo inteiro. Às vezes, se você clicar ali, às vezes é um caminho sem volta, porque dali você vê uma coisa, que daí você vê uma outra.
E aí, tem site de encontro, mas é só amizade. Gente, fujam disso, fujam da imoralidade sexual. Para os solteiros é só uma dica. Pega uma colher, enfia aqui, arranca um olho, depois o outro. Os problemas estarão resolvidos. Não, solteiros, aplique todas essas regras dos casados nos seus relacionamentos com pessoas casadas. Não anda de carro sozinho, não dá carona, não faz isso. Fuja dessas situações. Imagina, se você é solteiro hoje, como que você imagina a sua esposa, depois que você estiver casado, você gostaria que a sua esposa ficasse andando no carro com um rapaz solteiro, ou vice-versa? Seu esposo ficasse ouvindo? Então, se você não quer isso para sua esposa, para os seus filhos, não faça isso para você. Não ache que você se garante, porque a gente não se garante. Essa vai doer. Não dorme na casa do namorado, ponto final. Se ele mora sozinho, ou numa república, ou se tem o pai e a mãe lá, e os pais seguem os princípios, tudo bem, você vai dormir na casa do cachorro, não tem problema. Mas se for, não dorme na casa do namorado. Não vem com essa de que, eu moro longe, ficou tarde para pegar o ônibus, não sei o quê, mas eu vou dormir na sala. Se eu não sou bobo, você imagina Deus, né? Não adianta, não vem com conversa, né? Não vem com essas conversinhas, foge. Sexo é para gente casada. E Deus criou o sexo de uma forma maravilhosa. É para ser uma coisa maravilhosa. Eu não falei um minuto aqui que sexo é uma coisa ruim. Claro que não é. É maravilhoso, é excelente, mas tem um propósito. Como tudo na nossa vida, ele foi feito assim. Então, para alguns, que isso aqui, essa última dica pareceu um absurdo total, talvez a dica para você seja, talvez, dá um tempo nos relacionamentos. Se você já passou desse guardrail faz tempo, quem sabe seja a hora de você dar um tempo nos relacionamentos. Não se envolve com ninguém por 6 meses, 1 ano. Mas é impossível. Não é impossível. É a cultura que fala que é impossível. Você está cuidando de você, do seu futuro, do seu casamento, dos seus filhos. Dá um tempo dos relacionamentos. Fica um tempo. Se concentra no que Deus tem para a sua vida, no seu trabalho, nos seus estudos. Dá um tempo. Quando você voltar, mais amadurecida ou amadurecido, aí talvez você possa namorar com segurança. Pensa nisso. Não estou colocando um monte de regra aqui para que se você não fizer isso, você vai para o inferno. Não, pensa, seja sábio na sua vida. Você acha isso muito extremo? Isso é bom senso. Isso é princípio. E Paulo resume tudo dizendo assim: honre a Deus com os vossos corpos. Meu corpo e o seu são habitação do Senhor. Eu não vou emprestar o meu corpo para uma coisa que vai desonrar a Deus e que vai ser prejudicial para mim, porque essas histórias nunca acabam bem. Sabe o que tem de extremo nisso que eu falei? É extremamente importante. Se você quer um casamento feliz, uma família feliz, uma vida em paz, isso é extremamente importante. E você quer uma dica para o sexo? Você quer uma dica para o sexo? Casados, você quer uma dica? Você quer esquentar a relação? Você sabe o que esquenta a relação? É a exclusividade, a segurança. É isso que esquenta, isso que gera intimidade. Quando a pessoa está segura do seu lado, quando ela não está amedrontada, quando ela não tem um ciúme doentio, ela está segura, porque ela percebe em você um homem ou uma mulher que segue esses princípios. Quando a pessoa está segura, isso vai gerar mais e mais intimidade. Percebe que Deus fez tudo direitinho, tudo planejadinho? Então, às vezes, você que é solteiro, você que
talvez esteja perto demais do abismo, uma coisa importante: abrir mão de alguma coisa agora, por algo melhor no futuro, não é sacrifício, é investimento. Se abrir mão de uma coisa agora, pensando em algo melhor para você mesmo no futuro, isso não é sacrifício. Ah, meu Deus, eu vou ter que fazer um sacrifício. Não, isso é investimento na sua própria felicidade. Escolha hoje a história que você quer contar para os seus netos, para os seus filhos. Escolha hoje. O que eu vou contar da minha vida para os meus filhos? Para quando eu tiver netos? O que eu vou ensinar para eles com a minha vida, com o meu exemplo? Escolhe isso hoje. E escolha honrar a Deus com o seu corpo. Glorificar a Deus com o seu corpo. Porque aí você vai ter uma vida feliz, abençoada, cuidada pelo Senhor. Amém? Vamos orar? Deus, esse assunto é complexo, é difícil, a sociedade nos força no sentido contrário, mas nós sabemos, Deus, que todas as vezes que nós confiamos no Senhor, os resultados são favoráveis ao nosso crescimento, à nossa vida, ao nosso futuro. A gente consegue paz, a gente consegue conquistar o amor, a gente consegue equilíbrio nas nossas vidas. Então, Deus, eu só peço uma coisa: por mais difícil que seja esse assunto, que o Senhor nos faça refletir sobre as palavras do apóstolo Paulo e nos ajude a estabelecer esses guardrails, esses muros de proteção, para que a gente não caia nos abismos sexuais que a cultura nossa cada dia mais nos apresenta. Protege-nos, livra-nos de todo mal, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama.
Ele me amou, oh, Ele me ama, Ele me amou, oh, me ama, Ele 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 me Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre todos. Uma ótima semana em nome de Jesus.